a inteligência artificial ela tá andando a passos largos, não é? Mas você acreditava que você poderia ter um hospital 100%, 100% controlado por robôs? Você já pensou nisso? Gente, o que eu estou falando aqui não é ficção, não é, não De Volta para o Futuro, nada disso, nem um seriado que eu estou assistindo, pessoal. Mas sim, a China inaugura o primeiro hospital totalmente operado por médicos robôs. Você já pensou nisso? Já imaginou, gente? Olha só, vamos entender como é que funciona. Como que funciona? A China acaba de dar um passo ousado rumo ao futuro da medicina ao inaugurar o primeiro hospital do mundo totalmente operado por médicos robôs. O Hospital Agente foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Tsinghua, acho que é assim que se fala, em Pequim, e o projeto conta com 14 médicos de inteligência artificial e 4 enfermeiros virtuais, capazes de atender até 3.000 pacientes por dia. Os testes realizados até agora mostraram uma taxa de acerto de 93,06% nos diagnósticos, superando muitos padrões de desempenho humano. Gente, você já pensou nisso? Já pensou? Um hospital inteirinho funcionando por inteligência artificial? É loucura. Chegamos nisso mesmo, gente? 2025, chegamos. Estamos vendo um hospital operando 100% por inteligência artificial. O hospital é resultado de uma parceria entre o Instituto de IA da Universidade de Tsinghua, a gigante tecnológica Huawei, olha só, Huawei está aqui, ó, Huawei Health Tech, e o Ministério da Ciência e da Tecnologia da China. O projeto integra robôs cirurgiões, terapeutas virtuais, enfermeiros automatizados e um sistema central de inteligência que coordena diagnósticos, tratamentos e atendimentos emergenciais. Gente, olha o número de acertos. 93,06% dos diagnósticos estão certos, muito acima de qualquer padrão humano, gente. Como é que funciona? O atendimento começa com a recepção por um robô de triagem, equipado com visão computacional e sensores biométricos, capaz de medir sinais vitais em segundos. A partir daí, a IA central, apelidada de Dr. Lin, realiza uma análise em tempo real do histórico médico do paciente, comparando milhões de registros clínicos para fornecer um diagnóstico preciso. Em seguida, um robô cirurgião ou terapeuta especializado inicia o tratamento. Gente, como é que funciona a inteligência artificial? Já falei algumas vezes isso aqui no canal. Só tomar uma água, peraí. A inteligência artificial, como que ela aprende? Ela aprende com dados massivos, um repositório enorme de dados, e com a interação humana. O chat GPT é o que é hoje porque a gente fica interagindo. O Gemini do Google ou o Gemini, da mesma coisa. Então a IA ela funciona assim, dados massivos e interação com o humano. O que esse hospital vai fazer? Essa IA, ela vai realizar, olha só isso aqui, ó. Ela vai realizar uma análise em tempo real do histórico médico do paciente, comparando milhões de registros clínicos para fornecer um diagnóstico preciso. Gente, depois disso que ele vai iniciar o tratamento. Então, ele vai pegar todo o histórico e vai verificar milhões de registros clínicos. É lógico que o acerto dele vai ser grande, porque ele tem uma base de dados muito sólida, né? Ó, o hospital é capaz de realizar cirurgias minimamente invasivas, administrar medicamentos, aplicar vacinas e até oferecer sessões de psicoterapia baseadas em linguagem natural, com a empatia simulada,
com empatia simulada. Desculpe a falta de coesão na minha leitura aqui. A supervisão humana, por hora, acontece remotamente, com especialistas disponíveis para intervir apenas em casos extremos. Veja, tem especialistas humanos, né? Mas só quando a coisa pode dar ruim, aí o humano tem que assumir. Mas fora isso, né? E aí, lógico, o pessoal coloca, né? Eficiência e controvérsias. Segundo os desenvolvedores, o hospital pode atender até 5.000 pacientes por dia, com um índice de erro clínico 20 vezes menor que de hospitais tradicionais. Além disso, os custos operacionais são cerca de 60% mais baixos, o que poderia tornar a saúde mais acessível a milhões de pessoas. Isso é legal, né, gente? Poxa, se isso torna a coisa mais acessível, é muito interessante com o nível de acerto lá em cima. Imagine só, vamos imaginar aqui, vamos imaginar não, né, gente? Vamos entender o caso aqui, ó. Você não pode estar no Albert Einstein da vida, tá? Você lá é para poucos, né? Você não pode estar. Então você não vai ter aquele médico mais qualificado. Imagina um hospital operado por inteligência artificial que ele detém de todo o conteúdo necessário e pode errar muito pouco. E pode ser comparado a um dos melhores médicos, dos melhores hospitais possíveis, atendendo você num bairro simples. Já pensou? É um sonho, né, gente? E a China está fazendo isso. Então, vejam só, já é real, temos um hospital, temos assim, né, no mundo, um hospital sendo operado completamente por robôs. E aí? Agora eu tenho que olhar, né, para a questão da segurança. Será que essa programação é segura? E se um desses robôs for invadido, tiver um backdoor, sofrer uma invasão, ele pode cometer algum erro, né? Ou até mesmo de maneira proposital, algum cracker, né, algum cybercriminoso invadir e mexer na sua programação. Veja que loucura, né, gente? Ó, próximos passos, apesar das críticas, o governo chinês já anunciou planos para expandir o modelo para as zonas rurais e regiões com escassez de profissionais de saúde. Países como Coreia do Sul, Emirados Árabes e Suécia demonstraram interesse em replicar a experiência. Pessoal, vamos pegar aqui a Amazônia, né? A Amazônia tem lá gente que foi lá, que é voluntário na Amazônia, diz que existe estrutura inteira de hospital, mas não tem profissionais para atuar lá dentro. Tem um hospital montado, mas não tem médico para atuar. Numa situação dessa, você coloca um robô lá dentro, pô, mas e aí, dá para confiar? Gente, é melhor você ter um robô do que não ter ninguém. Tem a estrutura, mas não tem ninguém. Então, veja, isso poderia resolver sim, né? E não para por aí, ó. Estudos apontam que para um robô, para um médico humano alcançar o mesmo nível de produtividade de um robô, seriam necessários pelo menos 2 anos de prática intensa. Isso mostra o quanto a tecnologia tem avançado e como ela pode ser uma aliada poderosa no atendimento em larga escala. Afinal, um sistema de IA consegue processar toneladas de dados em poucos segundos, acessar bancos médicos gigantescos e cruzar informações em tempo real. Uau, gente! Caraca! É loucura, não é? É loucura, mas olha, pense comigo, gente. Pense comigo, ó. Sem descanso, sem erro humano, sem pausa para pensar, só performance, precisão e programação. Como competir? É um marco na história da medicina, isso daqui, gente. A gente pode dizer que é um marco na história da medicina? Os médicos aí, o que acham disso, né? Eu acho que é um baita passo. E olha o nível de tecnologia que nós chegamos, galera. E, quer dizer, deep fake, deep voice não é nada, né? Eu postei no meu Instagram, inclusive se você não me segue lá no Insta, tá aqui, ó, Rafael.Luiz Costa, Luiz com Z, Rafael.Luiz Costa,
Me segue lá no Instagram, gente, que eu falo bastante sobre tudo isso que a gente traz aqui. Só que lá é um formato diferente, né? E eu postei lá no meu Insta o que a pessoa pode fazer com uma foto hoje, né? Através do Deep Voice, Deep Fake, ela se passa por aquela pessoa só com uma foto. Olha o nível de IA que nós chegamos, né? Olhando isso aqui. Agora, olha isso aqui. Um hospital completamente operando por IA. Gente, é demais, né? É fantástico demais. Eu acho que a gente chegou num nível muito, muito, muito assim, o sarrafo tá lá em cima, falar igual um amigo meu. E ó, vamos lá, ó. Essa notícia é muito interessante, por isso que eu tô aqui compartilhando ela com você, acredito que você também considera ela interessante. Ó. Conforme mencionado acima, os testes realizados até agora mostraram que os médicos virtuais atingiram uma taxa de acerto 93,6%, impressionante, né? Nos diagnósticos. Ó. Números assim chamam a atenção, especialmente considerando que essa tecnologia ainda está em fase inicial. Esses robôs já são capazes de solicitar e interpretar exames, identificar doenças, sugerir tratamentos e até acompanhar a evolução dos pacientes. E o mais curioso, quanto mais eles trabalham, mais aprendem, ficando melhores com o tempo. O que eu disse aqui? A inteligência artificial, ela aprende interagindo com o ser humano. Então, imagine só, todo paciente que for vai ter um diagnóstico e ela vai se aprimorando com aquilo. O chat GPT, os erros que ele cometia lá no comecinho, ele não comete mais. É o famoso machine learning, o aprendizado de máquina, gente. O algoritmo aprende. E no nível que nós estamos hoje, com essa computação em nuvem, com cloud computing, né? Isso aqui é uma tonelada de dados para ser analisado pela Big Data. É assim, gente, é tudo que a gente já lançou para a internet hoje, sendo otimizado, sendo indexado e materializado em um robô humanoide. É muito louco, né? Tem uma imagem aqui, vou mostrar rapidamente aqui, a imagem de como é esse robô, tá? E aí você vai ter uma noção do que... Olha só, gente, a China, difícil de chegar, hein? Ó, vamos pegar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha isso, gente. Nem é assustador, tá? Eu não tô falando ironicamente, não, tá? Ó, olha só. É esse aqui, ó. Esses são os robôs que estão operando lá na China. E aí? Você toparia colocar a sua vida aqui na mão desses robôs aqui ou você ficaria inseguro? Ó, a taxa de acerto a gente já viu que é alta, né? Esses caras, lógico, são dotados de conexão com a internet, né, pessoal? Impossível ele acessar milhares de registros clínicos sem acessar a base de dados, né? Então, veja, imagine só se os hospitais começarem a compartilhar sua base de dados para esse tipo de coisa. Seria bom para a humanidade, né? Vamos ver aí o que acontece, o que vai acontecer.